Então, vamos falar aqui de alguns pontos, né, interessantes do Angular. Isso é baseado no livro, mas eu vou apresentar na segunda parte a minha própria experiência. Ou seja, eu vou adicionar para vocês qual é a minha experiência. Tem uma separação muito clara entre o que é interface e o que é lógica, né? Eu acho super legal, né? Eu já vi muitas críticas com programadores criticando isso, que não sei o que lá, e isso. Você ouve crítica de todo quanto é lado, mas eu gosto dessa separação, sabe? Quando eu comecei a programar, isso não durou muito, foi alguns meses, eu comecei com o Express. E era horrível, né? Você fazer lógica no Express, porque você tinha que usar, por exemplo, o AJS, o Pug, aqueles truques aí, tinha que colocar lógica direto no HTML. Também, quem programa HTML sabe que tem como criar aquelas seções chamadas script, né? Às vezes eu uso, porque às vezes não tem como, né? Mas eu não gosto, sabe? Eu acho horrível, eu acho chato. Quando estou programando, usando a parte do Angular, que é lógica, né? Que é a parte que a gente vai, que são arquivos TS, arquivo TypeScript, a gente vai ver. A, para mim é como se tivesse um ambiente qualquer de programação, entendeu? Então eu consigo separar, por exemplo, eu nunca trabalhei com HTML. Às vezes eu recebo aluno para ter aula comigo, que quer ter aula de HTML, eu explico para eles, eu nunca trabalhei com HTML puro. O Angular já faz tudo para mim, entendeu? Eu só preciso fazer a programação lógica, né? E o Angular faz o resto. Então, assim, isso é perfeito para quem está vindo para o mundo da programação, mas a pessoa não tem todo aquele eu já tive alunos que eu tentei ajudar em HTML, que estavam fazendo cursos, você vê que é muito chato trabalhar com HTML, entendeu? Puro, entendeu? Então, assim, eu acho que Angular trouxe, né, para nós que não temos um background em HTML, ou até mesmo outro tipo de truques, né, de navegação, aquele que eles chamam de jQuery, que cheguei a usar um pouco, até mesmo o Bootstrap, que não é tão difícil, é um pé no saco às vezes, né? Então, ou seja, por exemplo, o TotalFlex, né, não, o Flex Layout, na verdade, é uma versão melhorada do Bootstrap, na minha visão. Então, assim, você vê que o Angular, quando ele separou a interface da lógica do app, criou essa possibilidade de você ter mais flexibilidade. Como eu comentei, eu comecei programando assim, por um período curto, usando o Express, usando os templates estáticos do Express, eu usei AJS, usei Pug, usei alguns outros lá, mas assim, eu posso te falar que era bem chatinho fazer formulários, lógica em formulários, era muito chato. E você consegue fazer toda uma programação também usando essa separação de lógica no front-end, não precisa nem para o back-end, né? Como a gente precisava de fazer antes, né? Então, assim, eu acho muito interessante, apesar de eu ver críticas, né? Mas críticas eu acho que todo mundo faz, né? A criação de módulos, cara, eu acho super interessante, né? Porque os módulos, na verdade, eles criam a possibilidade de que você pode partir seu código em pedaços. Eu concordo que o código fica grande, eu concordo que o código fica, talvez. Uma vez eu peguei um aluno, né? Um aluno que ele foi contratado para melhorar um software do Detran, né? E ele pediu até aulas urgentes, né? Eu dei por um conjunto de aulas super rápido, né? Fim de semana inteiro a gente passou trabalhando nisso, para ele poder começar a trabalhar. E eu lembro que ele mostrou o código lá do Detran, do programador anterior a ele, que era Angular, né? Mas a pessoa programou todo o Angular na mesma página. A pessoa colocou todo o programa do Angular no mesmo componente, né? Então, ou seja, a pessoa não explorou essa parte de módulos do Angular. Talvez porque a pessoa não veio do Angular, ela veio do HTML, está acostumada, mas eu sei que é difícil às vezes você mudar a forma de pensar. Então, os módulos, né, eles têm essa vantagem, né? A gente vai ver durante o curso, mas os módulos têm várias vantagens. Entre as vantagens, você consegue separar basicamente o que é isso, o que é aquilo. Você consegue separar, por exemplo, fazer o que eles chamam de lazy load, né? Uma das partes mais interessantes de módulo seria lazy load, que seria o carregamento preguiçoso. Você só carrega aquilo que você precisa. Outro ponto também seria a navegação, né? O Angular, assim, novamente, eu fiquei um tempo trabalhando com o Express, usando Pug, EJS, todos aqueles sistemas de Express. E assim, como vou explicar? Não era tão legal, assim, eu não sei tudo de navegação em Angular, às vezes eu pego um aplicativo de alguém que desenvolveu e eu não conheço, eu estou estudando o código da pessoa, eu vejo a pessoa usar um truque de navegação que eu nunca ouvi falar, sabe? Você vê que tem uma riqueza de navegação que às vezes você nunca aprende tudo de navegação no Angular. Você tem forwards, você tem que chamam de guards, que a gente vai ver, eles têm check-up se a pessoa moveu para certo ponto, você consegue acessar, por exemplo, parâmetros, né? Vou deixar para vocês um artigo no Medium que eu fiz, como acessar parâmetros. A gente vai ver, muito provavelmente a gente vai ver tudo isso, ou o que a gente não vê, eu vou deixar para vocês referências, porque eu não sei o tamanho do curso, o curso fica muito longo, vai ser difícil para me lançar.
Mas, assim, existe uma quantidade interessante de navegação. Naturalmente, a gente vai explorar isso durante o curso. Como falei, o Lazy Load talvez seja a parte mais interessante da criação de módulos, porque o Lazy Load, na verdade, ele permite, né, que você só carregue aquilo que você precisa, porque o HTML, se você fizer HTML, por exemplo, usando Express, você só carrega a página que você pede. Isso tem um lado bom, porque toda vez que você muda de página, uma página estática, ela vai lá no servidor, ela pede o HTML e traz de volta. Então, é um processo totalmente conversando com o servidor o tempo inteiro. A single page application só conversa com o servidor uma vez, né? O único momento que ele conversa com o servidor é quando você pede a página. Então, o Angular já carrega tudo de uma vez só, chamado single page application. No entanto, você pode fazer o meio termo, né? Você pode fazer você pode replicar o modo antigo, mas ainda mantendo a sua página, ainda mantendo a sua página dinâmica, que é o que é super legal. Dinâmica é o seguinte: tudo que você precisa já está lá. Quando a pessoa acessar, aquilo é rapidamente disponibilizado, porque já está na página. Só que assim, talvez devido à questão de memória, devido à questão de espaço, devido à questão de velocidade da internet, da pessoa, se a pessoa tem um telefone mobile, talvez seja melhor fazer módulos, né? Criar módulos. Eu ainda não consegui mostrar matematicamente, estatisticamente, que Lazy Load realmente tem vantagem. Ainda não consegui enxergar isso como vantagem. Mas assim, porque quando você vai criar Lazy Load como exemplo, a programação é um pouco mais difícil, né? Que você tem que criar vários módulos, né? Cada vez, para cada parte do seu programa você cria um módulo diferente, né? Isso é possível, mas fazer o seu programa ficar um pouco mais chatinho de lidar. Então, às vezes, o esforço de fazer lazy load me pareceu um pouco, até agora, não muito vantajoso. Mas, do ponto de vista de organização, ele é interessante, sabe? Eu ainda não consegui mostrar matematicamente, não consegui mostrar. Talvez para dispositivo de pequeno porte, porque eu tenho dois aplicativos, eu tenho vários aplicativos que eu fiz o deploy. Tem um deles que eu coloquei várias funções no aplicativo, né? Ele é uma espécie de simulação computacional, tem inteligência artificial, faz parte de 2 livros que eu publiquei. Você vê que ele é lento para carregar. Só que tem um outro, lento para carregar no mobile, né, no telefone, no smartphone. Só que eu tenho outro que ele é super simplesinho, é uma função muito basicona, sabe? Ele carrega muito rápido, né? Então, ou seja, pode ser que eu vou testar no futuro, se eu colocar Lazy Load também tem vários módulos, né? Eu colocar cada função sendo um módulo, né? Talvez ele acelere no mobile. Eu não sei, eu vou fazer o teste e trago para vocês talvez no futuro, como experiência. Esse loser coupling, que seria, você faz todo o aplicativo como sendo pedaços, né? Por exemplo, o modo tradicional, isso é só um exemplo do que loser coupling é bem genérico, né? O Angular é todo assim, né? Mas um exemplo que quer dizer com loser coupling seria forma bem modalizada, bem assim, separada, você cria pedacinhos, você não cria mais um pedação, você cria pedacinhos, né? Um exemplo seria isso aqui, ó, uma página no Angular, ele tem isso aqui, você tem a página principal, né, que é HTML, que seria o modo antigo, só que dentro da página tem vários modos, né, é módulo 1, por exemplo, aqui poderia ser, por exemplo, um painel, aqui poderia ser, por exemplo, um chat, né, aqui, por exemplo, poderia ser como se diz, um menu, né? Poderia ser um menu. Então você vê que sim, que cada um disso aqui é um modo diferente. E você pode reaproveitar, né? E quando reaproveitar, significa não necessariamente que você vai reaproveitar o código, você vai reaproveitar o módulo. Ou seja, se várias páginas mudam, você pode fazer com que várias páginas reusem o mesmo módulo, que dá a mesma informação. Você precisa recarregar de novo a informação, porque todos as páginas, todos os que usam aquele módulo serão atualizados automaticamente. Então isso para mim é perfeito. Claro, eu sou engenheiro, então eu gosto disso, né? Eu acho legal que eu consigo ver, né? Como engenheiro, eu consigo ver pedaços. Eu fui treinado para ser engenheiro, então eu sou engenheiro, eu vejo caixas, eu vejo diagramas, e para mim, essa questão de fazer luz coupling, para mim é perfeito. Assim, é a minha opinião. O ciclo de vida dos componentes, né, também é super interessante, porque eu ainda não usei todos os ciclos de vida, né, mais dos componentes, mas ele tem ciclo de vida, ele nasce, ele morre, ele tem interações, a melhor forma de ver é a gente fazendo, mas você vê que você consegue observar tudo isso, né, ele tem vários ciclos de vida do modo, e você consegue observar, isso é interessante porque por exemplo, se você quiser monitorar, por exemplo, alguma coisa, você consegue, se você usar o ciclo de vida adequado, né? O que a gente mais usa, né, que é mais comum, é chamado de on-init, né? On, né? Init.
O init é um ciclo de vida, Isso é quando o módulo é criado, né? Então, aí você coloca dentro desse módulo, né, somente aquilo que você quer que seja executado no início. Então, ou seja, você quer garantir que aquele método será somente executado quando tudo estiver certinho. Quando tudo estiver certinho, tudo estiver de acordo, para evitar, por exemplo, você acessar uma variável vazia. Então, ou seja, esse seria, ou por exemplo, quando o módulo por algum motivo ele é reiniciado, então você garante que aquele método que você precisa só vai ser usado quando o módulo for totalmente iniciado, porque a gente não vê, mas tudo isso leva tempo. Por exemplo, quando você vai fazer testes, né? Você vai fazer testes, talvez a gente traga testes para aqui, fica mais evidente para você que um milissegundos que uma coisa demora para ser entregada para o browser pode dar problema, porque talvez o método você vai acessar aquilo antes da hora. Angular é TypeScript, TypeScript é JavaScript, JavaScript é assíncrono. Ou seja, assíncrono quer dizer o seguinte, que várias coisas vão sendo executadas ao mesmo tempo. Então, uma coisa não espera a outra para ser executada. É diferente de Java, é diferente de Python. Então, ou seja, essa linguagem assíncrona tem essa vantagem e essa desvantagem. A detecção de mudanças, né? Eu acho super interessante isso, porque você tem várias formas de você detectar, desde, eles chamam de evento, você tem os botões que você consegue pescar, né, os eventos, né, através de variáveis, né? Ou seja, existe uma quantidade enorme de você conseguir comunicar com o HTML, saber o que está acontecendo e usar aquilo dentro da lógica. Isso é uma coisa que a gente vai ver durante o curso.